eu queria consultar o oráculo e perguntar qual é que é o nosso estado de prontidão para as autárquicas e, a distância, quantas câmaras é que vamos ganhar? Muito bem. A primeira pergunta não é tanto para o oráculo, porque ele há de saber qual é que é o nosso estado de prontidão. A segunda já é um Eu acho que a futurologia é mais relativamente a quantas vamos ganhar. Eu acho engraçado que foi uma coisa que é... quem está na política está sempre em eleições. E quando não há eleições internas, eleições no país e essas coisas todas. E eu lembro-me, quando estava a olhar para o calendário dos próximos anos, eu dizia assim, olha que bom, em 2020 não há eleições. Portanto, vai dar para descansar, vai dar para uma pessoa ter ali um ar fresco de pôr as ideias no nível. Depois tivemos o Covid, que é uma coisa que parece que não, mas é estressante. E quando se organizou as eleições internas do PS num episódio de pandemia, é uma coisa que causa aqui algum stress. O partido está harmonizado para as autárquicas. Vai ser feito um calendário quando tiver que ser feito. E no que toca depois também às escolhas candidatos para as outras câmaras, acho que as autárquicas, ao contrário do que as pessoas pensam, temos que pensar numa coisa. Tal como em 2001, as autárquicas podem ser determinantes para a coordenação do governo. E o PS parte de um patamar tão alto, onde nenhum partido partiu, não existe nunca nenhum partido em Portugal tem tantas câmaras que o PS tem agora. E portanto, costuma-se dizer daí só para baixo. Certo. Daí só para baixo. Quando tínhamos 150 nas últimas autárquicas, a gente dizia também daí só para baixo e subimos mais 10. Se eu acho que nas próximas vamos subir, não acho, mas não vamos descer o que as pessoas estão a pensar que nós vamos descer. Na minha perspectiva, o intervalo de câmaras em que vamos ficar é entre 140 e 160, mais próxima das 150. Ou seja, haverá ali uma diferença em que possivelmente teremos menos 10 câmaras do que temos atualmente. Nós temos uma classe muito renovada de autárquicas, renovámos muito boa parte dos nossos autárquicos nas últimas eleições. Acho que o PSD terá mais problemas que nós. O nosso nível de prontidão acho que está alto. Acho que temos condições para fazer um assalto brutal a muitas capitais de distrito. Acho que a muitas capitais de distrito temos possibilidades. Temos possibilidades em Porto Alegre, na Guarda, com o Álvaro Marques saiu, que nas condições em que saiu temos possibilidades. Temos possibilidades em Évora, temos possibilidades em Faro, temos possibilidades em Setúbal, a Câmara das Dores vai sair. Portanto, para dizer algumas. Portanto, temos possibilidades em muitos sítios. O João Azevedo é um candidato fortíssimo a Viseu. Portanto, temos possibilidades de haver aqui um conjunto de câmaras onde nós podemos disputar. Porque existem dois campeonatos na noite eleitoral. É o campeonato de quantas câmaras ganharam e quem ganha mais capitais de distrito. Que era a tática que o Cavaco usava porque ele nunca ganhava mais câmaras que nós. Como ele perdeu todas as autárquicas, o Cavaco Silva dizia naquela noite, mas ganhámos Santarém, ganhámos Porto Alegre, ganhámos Faro. Era a tática das capitais de distrito. Eu acho que o partido, não acho que a nossa governação, se nós trabalharmos bem, fique atemorizada por causa do resultado das autárquicas. Eu acho que o partido tem condições para ter um resultado outra vez histórico. Porque não tenhamos dúvidas. Se nós ficarmos com o resultado dos 140 a 150, volta a ser um resultado histórico. Volta a ser um resultado histórico. E a fibra do partido é as autárquicas. Então, nós estamos a falar com um partido como o nosso, quando há umas eleições autárquicas que candidata a 70 mil pessoas. Isto não é militante, isto é toda uma sociedade civil que aceita ir pelo nome do Partido Socialista. Portanto, é onde se realmente desenvolve as pessoas na política, é nas eleições autárquicas. Não é só representação, é o ato da candidatura. Estão a candidatar por alguma coisa. E, portanto, eu acho que nas próximas autárquicas nós temos todas as condições de ter um score invejável. E em Porto Alegre, no teu distrito? Em Porto Alegre, a aposta fundamental está na capital distrito. E, portanto, nós vamos ter um candidato que vai ser imbatível. Temos aqui uma questão que é a atual Presidente da Câmara que é independente, está aí para o terceiro mandato. Portanto, nós estamos a fazer uma coisa que geralmente é raro, porque os dados que nos dizem, eu faço essa análise, e seria bom que mais pessoas nos partidos fizessem, é que o Presidente da Câmara, quando ganha a Câmara, ou perdes ao fim do primeiro mandato, ou já não há perdes durante os 3. Portanto, há muitos casos em que perdes ao fim de 4 anos, ou então já perdes a próxima coisa. Nós, em Porto Alegre, vamos ao salto à Câmara ao fim de 8. E acho que será um dos casos em que temos condições de ganhar, fruto do enorme desgaste e do péssimo mandato que o Presidente lá está a fazer. É mesmo muito mau. A Câmara tem em alta gestão corrente já 2 mandatos. É horrível. Mas, neste momento, nós temos todas as condições. A concentração dos esforços vai ser feita no meu distrito em não perdermos nenhuma Câmara e fazermos o assalto à capital distrito. Não como oráculo desta vez, mas como karateca dos estatutos do partido, eu queria que me falasse das primárias e da história de participação dos cidadãos.
Porque sabemos que tens mixed feelings. Não, e mixed feelings sobre o tema. Bom, primeiro erro de concepção, que é, eu vejo isso do Daniel Adrião quando ele enche a boca com as primárias. Vai, primárias para tudo, primárias para tudo. O que se fala muitas vezes de primárias, para deixar claro que isto é importante, significam diretas, ou seja, todos os militantes votam. E, portanto, a maior parte das vezes que as pessoas falam de primárias, estamos a falar de primárias fechadas. Ou seja, em vez de ser os órgãos a decidir, há um referendo dos militantes, os militantes decidem. O Partido Socialista tem isso há décadas. Não é de há 2 anos, não é há 3, não é... Tem isto há décadas. O partido dá a permissão, ou deixa que lhe acontece muitas vezes, que é remete o assunto a uma decisão de todos os militantes da estrutura correspondente, quando é esse o caso. E, portanto, eu não vejo com o temor que a malta fala das primárias. Primárias a sério tivemos uma vez. Foi quando foi a história do seguro contra o Costa, em 2014, em que se inscreveu 250 mil pessoas. Mas estamos a falar, na altura, de uma pessoa que um era o líder, o outro estava a candidatar-se contra o líder, havia uma cisão a meio dentro do partido, foi uma coisa super interessante que moveu a sociedade. Eu não acho que nos próximos 20 anos volta a haver um cenário sequer remotamente interessante que pudesse levar as pessoas a inscreverem-se para votar numas primárias do PS. Porque quando estás no governo não é interessante, o líder geralmente é sempre o primeiro-ministro. Quando estás na oposição, daquela vez foi interessante, mas o PS tem um passado de 30 anos e também não era interessante. Não é? E, portanto, e depois tens outra questão, que as primárias é uma coisa muito cara. Muito cara. E, portanto, no que toca às primárias, a minha opinião pessoal, ouvir-se os militantes em alturas certas, concordo. Portanto, deixar claro, concordo com primárias fechadas, que é que se chama as diretas. Acho que os órgãos também têm que tomar decisões, porque senão somos, ou seja, no dia que os órgãos não decidem nada e os militantes decidem tudo, somos uma cooperativa. Isto não somos um partido, somos uma cooperativa, não é? Em que há um plenário da cooperativa e a cooperativa decide, não é? Quer dizer, e, portanto, não acho que seja, acho que os órgãos existem e são eleitos para decidir também. Agora, no que toca à participação dos independentes, ou a participação dos simpatizantes em alturas específicas do partido, eu sempre tive as minhas reservas. Acho que os partidos têm que ouvir a sociedade civil, têm que ouvir os independentes, mas temos um caso recente que nos deve dar temor, que é o caso Joacine. O caso Joacine deve pôr todos os partidos atemorizados do que é que acontece quando um conjunto de malta se pode inscrever para votar, vota, a seguir a votar não tem responsabilidade nenhuma, porque já votou, o partido fica com o menino nas mãos, usa a posição institucional do partido para eleger alguém, depois diz: o partido não manda em mim, eu faço o que quero. Ou seja, é a desresponsabilização total de quem vota e de quem é eleito. Quem é que fica no meio a levar porrada dos dois lados? O partido. Os partidos políticos. Porque eu vi as notícias da Joacine a dizer que quem ganhou as eleições fui eu. E foi candidata do LIVRE porque uns gajos que eu arranjei se inscreveram nas primárias do LIVRE para votar em mim. Não é? E depois há outra questão que é assim: os partidos, quando se abrirem às primárias, não estão imunes a infiltrações. Não estão imunes a infiltrações. O que é que impede 6 mil gajos da extrema-direita de se inscreverem numas primárias para deputados e porem um gajo de extrema-direita como cabeça de lista aqui em Lisboa? O que é que impede? Se um gajo abre uma condição, mas tem que seguir as regras e assinar uma declaração de princípio. Muito bem, isso todos o fazem, não é? Quem não tem escrúpulos, não tem escrúpulos para assinar esse papel. E, portanto, os partidos têm que ver que abrir-se no sistema de primárias é abrir-se a isto. Num cenário hoje em dia de redes sociais, em que a ideologia se esbate em fake news e em partidos que parecem que os apoiantes são seitas, não é? Em que não tem sentido crítico nenhum, em que tudo o que é notícias dos outros é bom, tudo o que é notícias contra eles são fake news. Eu tenho muitas reservas em relação a isso. E no que toca às primárias, mesmo para as câmaras, voltamos à mesma história. Que é o partido tem que saber escolher as melhores pessoas. Não é? Outro exemplo que eu dou já, que é o partido sempre teve a regra de que o presidente de Câmara que se quer candidatar é o candidato natural. Não é? Este pessoal está fora do critério das primárias ou não? Ou um sindicato de votos pode-se arrogar a inscrever-se e pôr esta pessoa fora de ser candidato? Tem que se pensar nestas questões, não é? Isto não é vamos abrir à sociedade civil.
Eu duvido sempre da bondade das propostas. Duvido sempre. E até acredito que muitas vezes as pessoas que as fazem têm essa bondade. Mas o que eu penso é, ok, mas depois da proposta estar aprovada, qual é a pior coisa que pode acontecer? E pode acontecer coisas tão mazinhas, mas tão mazinhas aos partidos políticos, os partidos políticos, pela sua própria sobrevivência, deviam pensar duas vezes. Falaste aí há bocadinho, e foi o momento em que nós começámos a fazer coisas em conjunto. Sim. Foi naquele grande momento de Costa versus Seguro. Foi um momento divertido. Já passou Sim. completamente. Eu acho, não é uma coisa, há pessoas que dizem, como é que tu és capaz de dizer que votarias no Seguro por candidato a Presidente da República? Da mesma forma que digo que votaria no Seguro por candidato a Presidente da República, que também continuo a dizer que não votaria nele para Primeiro-Ministro. Tal como não votou nele para Primeiro-Ministro em 2014. Não é a mesma coisa, não é o mesmo cenário. Mas também existe outra coisa que é uma pessoa ter que ter um sentido de realidade e não ser faccioso. Não é? E há a malta que apoiou o Costa e há a malta que apoiou o Seguro que 2014 foi demasiado traumático. Não lhes passou. Pronto, e daí a minha pergunta. Achas que ainda se mantém ainda há algumas não digo que há fações, mas há fraturas. Eu conheço 3 ou 4 que eu tive que bloquear no Facebook porque andaram até ao dia de hoje com o discurso do usurpador. O Seguro era líder e eu sou acusado disso também. Portanto, é o discurso do usurpador. Agora, e é isso, e a questão é, já passaram 6 anos e a coisa não piorou mais, ou seja, não se manteve as fações e não há tanta fratura porque eventualmente chegámos para o governo e tivemos todos trabalhar em conjunto. Se tivéssemos um bocado muitos mais anos na oposição, tinha-se notado isso mais. E eu acho que aquilo foi demasiado traumático para o partido no seu todo, em que acho que as primeiras foi um momento feio do partido. Feio, quer dizer, ganhou quem tinha que ganhar, a democracia imperou, mas foi feio. É como em qualquer guerra civil. Porque há uma coisa que nós temos, que é, nós não temos cultura de primárias. Os americanos e países que têm cultura de primárias, eles têm uma cultura que matam-se uns aos outros, mas depois que dentro do partido ganha, eles seguem todos para isso. No nosso partido, e geralmente nos países latinos, essa cultura não existe. A malta fica ferida, fica sensibilizada. Eu não tenho a mínima dúvida que houve malta que foi apoiante do Seguro, que não votou no Costa nas legislativas, ainda com essa mágoa. Portanto, as coisas ficam muito dentro, não é? Que as pessoas vivem isto com muita intensidade, não é? E portanto, acho que até esse fenómeno, se nós tivéssemos umas eleições Seguro Costa, 2 em 2 anos no partido, eu não consigo conceber nós sobrevivermos. Ou então éramos um partido aos pecados, carregados de fações, em que não tínhamos homogeneidade nenhuma. Porque aquilo foi feio, e eu estive lá dentro e eu ajudei a contribuir que aquilo fosse feio. É verdade. Eu ajudei a contribuir. Se a pessoa que faz meia culpa de ter contribuído para aquilo ser mesmo feio, fui eu. Não é? Mas sou o primeiro também a dizer que lá está, que reconheço que houve um tempo e um momento, que foi há 6 anos atrás. A mim passou-me. Da mesma forma como passou uma guerra fratricida que houve na Juventude Socialista há 20 anos atrás. Em que eu via a malta da Juventude Socialista do outro lado que eu odiava mais do que a malta da JSD. E depois chegar a pensar e dizer, mas porra, estamos, e porra é para ficar. Estamos no mesmo lado a defender o socialismo democrático quem devemos combater está do outro lado. Portanto, nesse aspecto, mais uma vez, é mais uma razão porque eu acho que tenho muito temor de que... Aproveita só para recordar o que é que... Quê? Aproveita só para recordar qual é que foi essa ocasião, de há 20 anos. Há 20 anos atrás foi a luta, Ana Catarina, Jamila Madeira, e que a Jamila Madeira supostamente ganhou por um voto, não é? E que nós andámos numa guerra fratricida durante 2 anos, até acabámos todos à pancadaria e ter acabado com o Guterres a chamar-nos a dizer, meninos, acabou, o presidente da COC dos Jovens Socialistas é o Almeida Santos, e vocês agora reúnem com o nosso camarada Almeida Santos e tenham um juízo. E nós andámos 2 anos de luta fratricida. E nós, acho que no PS foi, no que toca a muitas boquinhas e muitas... Porque acho que houve inteligência também depois de se olhar para as pessoas. Hoje em dia já ninguém olha para um dirigente ou um membro do governo e aquele era segurista, aquele era costista. Quer dizer, que já passou nesse aspecto. Acho que houve também o bom senso que imperou nessa parte. Mas houve uns que nunca ultrapassaram, de facto não houve.
Eu acho que ultrapassei. Há um ou dois é que não falo. Mas não vejo isso enquanto deixei de falar os de uma facção, deixei de falar uma ou duas pessoas que foram mais comigo. E, portanto, nessas partes aí, a única coisa boa das redes sociais é que tem um botão que diz bloquear. E, portanto, na certeza de que há muitas pessoas que estiveram na mesma facção que tu, que também não falam, falam, e com as quais tu não falas. Portanto, é por aí. Portanto, é um tratamento muito igualitário. Exatamente. Até nessa parte deixarmos de falar e a democracia impera. A democracia impera, exatamente.